Olá para você que estava esperando aí, hora da 31ª edição da Maratona de Paris, a mais charmosa maratona do mundo desde 1976. Paris, cidade luz, iluminada, Paris do iluminismo, do renascentismo, vai acolhendo aí os competidores numa manhã de domingo com calor, temos quase 28 graus de temperatura e o pelotão de elite vai se posicionando para a largada que começa daqui a pouquinho e que você vai acompanhar junto com a gente aqui no canal de Todos os Esportes. Paris, as primeiras universidades, capital cultural do planeta, da Belle Époque, dos cafés. Veja aí a massa humana, né? As pessoas inscritas, quase 30 mil participantes. Foram 36 mil inscritos, mais 30 mil aproximadamente. Opa, o prefeito quase tomou um susto ali com o tiro de largada. E já vamos para o início na Champs-Élysées. Ao fundo, você tem o Arco do Triunfo, né? Monumental Arco do Triunfo. Aí na Place d'Étoile, na Champs-Élysées, a largada dessa corrida que é simplesmente a mais charmosa do mundo. E vamos aí para essa prova que promete muito, que você vai acompanhar junto com a gente. Tudo bem, Cristiano? Tudo ótimo, tudo bem, Kaká. Que bela imagem, não? A imagem diz tudo, né? Algo realmente impressionante, como é bonita Paris. Quem já esteve lá sabe mais do que... E aí os competidores já atingindo o primeiro quilômetro, chegando na Place de la Concorde, onde você tem esse monumento feito pelo Luís XV, né? E aí já esteve a guilhotina onde foi decapitada Maria Antonieta no século XVIII. Olha os competidores, eles têm que fazer aquele cotovelo exatamente na Place de la Concorde e depois eles pegam ali o contrafluxo para entrar aí na Rua de Rivoli. Vem aí o bloco inicial. Pena que a gente não tem competidores de ponta, né? Potergar, por exemplo, e outros grandes competidores que estariam correndo essa prova, porque a Maratona de Londres foi feita praticamente na mesma semana. Já estão aí na Rivoli. E a gente atinge o quilômetro de número 5. É um compacto, né, do que de melhor aconteceu nessa prova. Veja aí já os primeiros competidores abrindo em relação aos demais. O Gachal Meleze, Daniel Rono, o Chamy, Mubarak Chamy. Praça das Nações, aí a Praça da Bastilha, ligada logicamente que à história da França, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. E a Revolução Francesa, né, que mudou o mundo em todos os seus conceitos. E aqui, isso que parece um balcão de feira, na verdade é uma estação de reabastecimento onde o competidor pode ou não se hidratar ou pegar algum tipo de alimento, né, Cristian? E aí vai o Chamy Mubarak Chamy. 400 mil garrafas d'água, 12 mil litros de energéticos, 2 mil quilos de frutas secas e 2 mil quilos de açúcar em cubo para reposição do competidor, né? Há 2 anos a gente acompanhou a Maratona de Paris e eu me recordo que o Manilson dos Santos, que recentemente venceu a Maratona de Nova York, ele acabou ficando fraco, né, com hipoglicemia, porque ele deixou de repor energia quando faltavam 5 quilômetros para o final. Isso lhe valeu, inclusive, 54 segundos e o índice exigido pelo Comitê Olímpico Brasileiro para que ele disputasse a maratona em Atenas nos Jogos Olímpicos da Grécia. No ano passado, o Meleze Gachal da Etiópia venceu a prova com tempo de 2 horas 8:03. Sempre existe aquela expectativa, né, se esse recorde vai ser batido ou não. 10 quilômetros, Cristiano. Eles estão indo num ritmo muito forte aí. A gente pode ver pela topografia aqui que eles começaram a prova com um trecho de descida, né, o que favorece também a esse tá num ritmo bom, né? E com certeza isso vai influenciar no resultado final aí. Tudo bem. É legal, você vai vendo ao longo da corrida essas bandas, né? Eu repito, são 70 bandas para animar a festa. A maratona que faz parte da celebração do heroísmo, né, do Fidípides. E esse aí é o rei
É o espanhol Julio Rey. Essa participação do público é um marco aí na Maratona de Paris. Você tem cerca aí de 200 mil, 250 mil espectadores espalhados pelas ruas e incentivando. A vitória dos gregos sobre os persas e depois caiu morto, né? Então, como a corrida lá, a prova começou em maratona, foi batizada a prova de maratona. Inclusive, nos Jogos Olímpicos de Atenas, a prova começou exatamente nessa cidade. Olha acho ali, que o Julio Rey. Na época ele não tinha esses postos de água, né, para ele poder se abastecer de carboidratos e para poder continuar, né? Pois é. Ele tinha leão correndo atrás dele e outros bichos também. Isso, claro, faz parte da mitologia grega, né? E aí um competidor abandonando a prova. Número 2 aí deixando a prova. Não conseguiu se sustentar até o final. O Rimmer. Vai saber se ele não era um coelho que estava puxando a sua equipe, né? Isso acontece muito, né, Cristiano? Geralmente eles colocam corredores para puxar os primeiros 21 quilômetros para dar ritmo aí à prova, para que de repente possa se quebrar um recorde ou favorecer algum tipo de estratégia aí de alguma equipe, né? Aí a Route de la Passage passa andando por ali, né? Não, verdadeiro congestionamento. Você tem aí praticamente 30 mil pessoas correndo e isso mostra como esse esporte cresceu, né? A primeira maratona de Paris foi corrida em 1896. Ela tinha 191 participantes. 31 anos depois, nós estamos aí com 30 mil pessoas correndo. E obviamente eles devem limitar essas inscrições, porque deve ter mais gente querendo correr, né? Então, recentemente a gente teve as inscrições da Maratona de Chicago, que foram encerradas em menos de 4 semanas. Né? Então existe uma procura muito grande, cada vez mais, para se participar de uma prova de alto nível como essa. Shamim Mubarak. Vai aí, ó. Seu recorde pessoal, 2 horas 09:22. Tem 26 anos. O atleta etíope que corre com as cores do Catar, né? É esse aí que vem vindo, é o Chami. E é muito legal essa identificação que ocorre de 2, 3 anos para cá, onde os principais competidores do pelotão de elite já trazem seus nomes estampados na camisa. Ô Cristian, você falava, a gente brincava do Fidípides, né? Contando um pouquinho a história da Grécia Antiga. Acho que a única tecnologia, e mais uma bandinha ali. Passando ali. A única tecnologia está no calçado, que nas provas de maratona, inclusive tem um chip para a organização da prova saber se ele está passando pelos pontos que vão aferir ali os resultados, não é isso? Na verdade, a evolução ela é bem mais abrangente, né? Você tem desde as técnicas de treinamento até enfim, que a gente possa ter um espetáculo melhor, né? Então, além do tênis, você tem todos esses outros componentes aí que com certeza ajudam o atleta na hora que ele mais precisa. Muito bem, competidores já vêm aí para a marca dos 20 quilômetros, ainda na parte ali do zoológico de Paris. Vão cruzar daqui a pouco a Périphérie, que é uma espécie de marginal, né, como a gente tem em São Paulo, circundando a cidade, né, fazendo um contorno para tentar desafogar um pouco o tráfego interno da cidade. Então, eles vão ainda na Avenida Dalmizil. E lá vem eles. Esse é o bloco de elite, com pelo menos 10, 12 competidores ali. Esse bloco compacto. Outro dia, Cristian, vi uma entrevista do Vanderlei Cordeiro de Lima, né, paranaense, que acabou se consagrando como herói olímpico na última Olimpíada. Ele que acabou de lançar um livro, inclusive. E ele dizia, junto com o treinador dele, o Ricardo D'Angelo, que o Vanderlei treina em Paipa, na Colômbia, a 2.500 metros, né? De altitude, 22 graus, uma temperatura muito boa, exatamente para adquirir esse fôlego, né? Esse gás suplementar que os etíopes, por exemplo, têm, porque lá na Etiópia você tem pontos de muita altitude. E isso, de certa forma, ajudaria o corredor, é isso? Exatamente. Você condiciona o teu corpo a carregar. Trocando em miúdos, o teu sangue fica mais apto a carregar mais oxigênio, ou seja, você melhora a oxigenação. Então você tem uma capacidade de VO2 muito maior. E quando você vai para o nível do mar, você tem você se condiciona em situações muito mais difíceis do que quando você está em altitude, né? Então você vai para uma situação normal e você consegue ter uma performance muito melhor,
O Marilson é um caso desse, não é um exemplo de extrema altitude, mas ele reside em Campos do Jordão. Cerca de 2 quilômetros no máximo de prova. Não sobrou um copo d'água para ela, coitada. Coitada. Run, Forrest, Run. Quem não viu Forrest Gump, aquele filme espetacular que o cara só corria, né? Passava o tempo todo correndo. 20 quilômetros de prova. Olha que beleza, como está sendo servido ali para os competidores, né? Um verdadeiro banquete, né? Banquete de atleta. É aquilo que a gente tem lá. São cubinhos de açúcar, algumas frutas secas e repositores energéticos. Aí a passagem, entre eles muitos etíopes e quenianos, em sua grande maioria ali no pelotão de elite, exceto o Julio Rey, que é o espanhol que vem atrás. E a diversidade faz parte também da festa aí, ó. Grupo GLS. Ei, meu Deus. Fomos contactados recentemente aí. Muito bem. Repare que o pelotão de elite vai ficando cada vez menor, né? À medida que a prova avança, o pelotão de elite vai diminuindo. São exatamente 4 negros, 5 negros e o Julio Rey vem perdendo o fôlego, né? O espanhol. 21 quilômetros e 100 metros percorridos. 1h02:28. E o tempo está muito agradável em Paris, hein? Vale lembrar que esse ano foram condições um pouco atípicas, né? Geralmente você tem essa prova com temperaturas de 8, 9 graus. Esse ano foram altas as temperaturas, né? Acho que chegou num pico aí de 28 graus. Mas para esses quenianos aí, acho que eles ficam em casa, né? Com qualquer temperatura acima de 25, 30 graus, eles estão tranquilos. Ô Cristian, quando a gente acompanha São Silvestre no final do ano, eu repito, não chega a ser nem uma meia maratona, a gente tem aqueles famosos batedores da polícia acompanhando para que nenhum popular invada, né? Aí parece que está muito tranquilo, você não vê nenhum batedor, e essa foi a grande reclamação dos competidores lá em Atenas, quando o Vanderlei Cordeiro de Lima foi simplesmente atropelado por um padre maluco. Ou seja, há exigência de você ter as motos acompanhando, alguma coisa do gênero, para blindar, né, para proteger o grupo de elite ali, não? Olha, Kaká, eu acho que o que aconteceu lá em Atenas foi uma fatalidade. Acho que é muito difícil alguém ter uma ideia de sair correndo e pegar um líder de uma maratona. Mas você tem uma pequena escolta, eu acho que até a questão dela não ficar tão próxima para não atrapalhar os corredores, porque é uma coisa que incomoda o barulho da moto, às vezes a fumaça, né? Então acho que esse respiro é importante. Mas você tem ali uma escolta, você vê as bicicletas ali também, e eles até fazem de bicicleta para não incomodar tanto, porque realmente é perturbador você ter um barulho de uma moto do seu lado e você correndo no seu limite aí, como é o caso desses corredores, né? Os competidores atravessarem ali a Ponte Neuf. Depois a gente vai talvez ter a oportunidade de ver o Louvre e outros pontos turísticos dessa cidade realmente fantástica. Mubarak Chamé vai na liderança, 1h02:50. Jorges Morar em segundo, o Corir em terceiro, Merga na quarta posição, Andrew Limo é o quinto colocado. O Gachal Melez, que venceu no ano passado, vai com 1h02:50. Após aí 21 quilômetros e 100 metros. E o espanhol Julio Rey é o sétimo colocado. Eu vejo as mulheres, né? Porque as mulheres estão reduzindo cada vez mais a diferença que as separa dos homens, né? E aí vem o primeiro pelotão. Pelotão compacto. Você olha esses 4 competidores com essa camisa amarela, não representam um país, mas acho que um patrocinador, né, Christian? Acredito que sim. Eles são de países diferentes, mas estão com exatamente quanto eles teriam que virar. No caso de 3 horas, 4 minutos e 15 cada quilômetro, eles teriam que virar 4h15 por quilômetro para atingir a meta de 3 horas.
Então é uma forma de você ter uma referência, né, para correr no tempo que você deseja, né? Porque às vezes, por ser uma prova longa, você acaba perdendo essa referência. Você pode estar correndo muito forte o começo, pode estar correndo muito fraco o final. Então, quando você tem essa referência, você sabe que ali, você estando ali, você está dentro do tempo. Tá aí o Julio Rey. Ele que é competidor, ele é espanhol, fica muito atrás desse bloco de elite, né? Ele estava grudado, estava com esse bolo. Aí vem os competidores, alcançando mais uma marca importante da prova. Já já a TV francesa vai nos mostrar aonde que eles vão chegando ali, até para facilitar a nossa identificação. Mas já retornam para a região central de Paris. Eles estavam na região mais periférica da capital francesa e agora já vem mais para a parte interna, a parte central de Paris, para a complementação de mais uma marca importante aí, né? As provas são divididas de 5 em 5 quilômetros. E aí vem eles. Você vê que o percurso ele é bem plano, né? A gente não teve nenhuma subida expressiva aí, né? O que facilita muito a vida desses corredores. 25 quilômetros. Então passaram ali pela Avenida Georges Pompidou, as margens do Sena, depois a Ponte Neuf, que é a chamada Ponte Nova, apesar de que é a mais velha de Paris, né? Construída em 1607. Vamos passar perto do Louvre daqui a pouco. Vamos ver se a gente vai ter imagens desse que é o maior museu do mundo. Passamos de 1h14 de prova. Aí vem o pelotão de elite. Pelotão principal se desgarrando dos demais competidores. Olha o Senna, ó. Pela primeira vez o Senna aparece aqui ao nosso lado direito. Ah, tá aqui a Ponte Neuf. Essa ponte que aparece em tudo que é filme romântico. Aí tudo... O fraco de Paris são as imagens, né? São as paisagens, né, Cristian? Mas quase que não tem o que mostrar, né? É, eles não tem problema com a fotografia, não, viu? Veja aí. Você vê o carro da imprensa seguindo ali de perto. São os companheiros jornalistas que vão ali empoleirados para pegar as melhores imagens. Até para se evitar vários carros, né? Como a gente chama as viaturas, eles concentraram tudo num carro só. Vamos dizer, atletas mais maduros, né? Você atinge um nível de endurance com uma certa idade, né? Quando você é mais jovem, você tem mais explosão. O Vanderlei, só lembrando, está com 37 anos, só para a gente fazer uma comparação, e o Marilson está com 29, né? Então o Vanderlei com 37 deve dar mais o que para mais uma Olimpíada por aí, né? Provavelmente, né? Acho que vai muito de cada um, de como ele vai estar se sentindo, né? E o caso do Marilson, ele tem um potencial incrível. Acho que tem tudo para ser um grande nome aí, dá muita alegria pra gente nas maratonas aí pelo mundo, né? Ele que ganhou a maratona de Nova York o ano passado, né? É verdade. Espetacular, né? Primeiro sul-americano a vencer a maratona de Nova York, Marilson do Rio Sena, passando pelas principais pontes aí de Paris, cruzando novamente a Ponte Neuf. Eles vêm aqui na parte central, o carro de imprensa lá ao fundo e o chamado Bateau Mouche, que é aquele barco que você está vendo ali, ó. Quem vai para Paris em geral gosta de fazer um tour aí pelo Rio Sena, o chamado... E aqui estamos no túnel. Será que esse é o túnel da alma, né? Ponte da Alma. Que tem aquele memorial dos heróis da resistência francesa na Segunda Guerra. Ele tem uma espécie de... Tem aquela tocha, né? Que serviu inclusive para que os franceses premiassem, né? E foi ali que morreu a princesa Diana em 1997, né? Aquele trágico acidente até hoje não muito bem explicado. E a bandinha vai fazendo a festa do lado de fora aí, ó. É uma prova realmente sensacional. Eu adoro acompanhar maratonas. Acho que é algo extraordinário, né? O Christian, por exemplo, ele
Ele tem um site que vale a pena você que curte maratona dar uma entradinha lá, que é o ativo.com. Ativo.com. Lá tem tudo, né? Para quem gosta de maratona, de corrida, de triatlo, tem todas as informações, né, Christian? Ali a gente tem tudo que uma pessoa que gosta de esportes precisa para poder saber dos próximos eventos, saber dicas, aonde praticar. Enfim, é uma referência aí para quem curte praticar esporte mesmo, né? Olha como o espanhol ficou para trás, hein? Ele considerado um dos favoritos. Ah, os espanhóis aí dando força para ele. Ele vai agora entrar no túnel. Exatamente aquela imagem que a gente já viu há pouco, agora ele vai ter que fazer também. Agora fica no nível abaixo. Ele fica igualado ao nível do Rio Sena, que está exatamente ao seu lado. Já volta aí para as margens do Sena. De volta à Avenida Jorge Pompidou. Você viu que eu acho que teve um dos competidores, ele parou ali. Eu acho que a missão dele estava encerrada. Ele acabou de parar ali no canto da pista. Os corredores correm com aquele chip e assim vão marcando ali, auferindo os tempos na passagem. De tempo em tempo aí, eles têm que passar por uma leitura ótica, né, que vai para os computadores aí da organização da prova. Não haveria outra forma de se registrar isso sem ser através desse sistema. Imagina só, no horário de pico, né, de chegada, quanta gente não passa pela linha de chegada ao mesmo tempo, né? O cara desviado aí, pegar o metrô e continuar do outro lado não pode, né? Pode não? Acho que não sei se tem nada no regulamento. Aí, ó, essa é a ponte onde morreu a Diana. Você vê ali ao fundo aquela tocha. É uma réplica da mesma tocha que está na mão da Estátua da Liberdade em Nova York. Que foram os franceses, inclusive, que deram de presente para os norte-americanos. E foi nesse túnel que em 97, tragicamente, morreu a princesa Diana. Olha que se faltava isso, não falta mais nada. Vai se completando, né? A imagem da Cidade Luz. Cidade dos filósofos, cidade de Jean Paul Sartre, de Simone de Beauvoir, do pensamento Roland Garros. E aí vai passando o líder da prova que já abre, hein? O Chami Mubarak, que já vai deixando para trás o Gachal Melezi, que venceu no ano passado, segundo colocado. A diferença que ele abre é estupenda. Veja em câmera lenta, né? Ele é feinho demais, né? E vai-se embora o Chami. Passando a marca dos 41. Último quilômetro. Vai bater ou não recorde, né? Ele vai quebrar ou não a marca da prova aí. Olha que beleza, hein? Passadas largas, hein? Vai muito bem. Vai entrar então na Avenida Fork, que é exatamente a continuação ao contrário da Champs-Élysées, atrás do Arco do Triunfo. E o Chami vem chegando para receber os aplausos de todo mundo que compareceu e logo cedo esteve aí ao longo do percurso em Paris, acompanhando a 31ª maratona. Passadas largas, sozinho, sem adversário, lá vem ele. 2h07 e vamos esperar o momento da chegada. 2h07, aí vem ele. O segundo colocado nem apontou ainda na Avenida Fork. E aí está a vitória de Mubarak Chami, correndo pelo Qatar. 2h07 e 19. 2h07 e 19. Tá aí ele chegando, feliz da vida. Chegou inteiro, hein? Impressionante. E agora vem o Gachal Melezi, vencedor do ano passado. Veja ao fundo o Arco do Triunfo, né? Nesse instante a cidade está um pouco encoberta aí pela névoa
Mas essa é a parte de trás do Arco do Triunfo, né? Se você seguir adiante, você passa o Arco do Triunfo e entra na Champs-Élysées. Aí vem o segundo colocado, Melez. Também vem bem, né? Agora ele que disparou lá de trás. Foi ultrapassando todo mundo, né? Aí é uma questão de estratégia de prova, né, Cristian? Porque o Melez não aparecia entre os primeiros antes. Vai mais da característica de cada corredor, né? Alguns já preferem ir para a ponta e tentar segurar ali, outros querem vir de trás e fazer uma prova progressiva, né? Mas não deu pro Melez, não. Ele já estava muito atrás para conseguir pegar o Chamy. Melez etíope. O Rono, que acabou de chegar, queniano. Aí vem o marroquino, Omar de Mila. Mais um competidor passando. Então o Mubarak Chamy em primeiro, o Ghachal Melez em segundo, Daniel Rono em terceiro, Elias Kemboy do Quênia em quarto, Omar de Mila do Marrocos em quinto, o Francis Kipketer do Quênia em sexto, o Samson Barmal do Quênia na sétima posição, Ezobairi da França foi aquele que passou agora há pouco, oitavo colocado. E aí vem o espanhol Julio Rey, nona posição. Julio Rey tá sentindo um pouco a perda dele. É realmente impressionante o ritmo que eles correm e dá pra gente ver a diferença do quando mostrava o masculino e o feminino, a diferença de ritmo de um pro outro, né? Eles realmente estão virando aí na casa de 2,50, 2,45 minutos por quilômetro, né? Realmente é fora do comum. Cristian, suas considerações aí sobre essa prova que a gente acompanhou. E a vitória do patrocinador, que está feliz da vida em colocar 3 de seus atletas no pódio ali, né? Realmente eles fizeram uma tripla aí, né? Mas é muito bacana a gente ver, além dos profissionais, a presença aí de atletas amadores, apesar de a gente não ver muito durante a transmissão, mas ver que o esporte está crescendo cada vez mais, tem mais gente praticando esporte e vendo como é importante, né, a prática de alguma atividade física no seu... Né, que mudou o mundo em todos os seus conceitos. E aqui, isso que parece um balcão de feira, na verdade é uma estação de reabastecimento onde o competidor pode ou não se hidratar ou pegar algum tipo de alimento, né, Cristian? E aí vai o Chamy. O Chamy Mubarak Chamy. 400 mil garrafas d'água, 12 mil litros de energéticos, 2 mil quilos de frutas secas e 2 mil quilos de açúcar em cubo. Para reposição do competidor, né? Há 2 anos a gente acompanhou a Maratona de Paris e eu me recordo que o Manilson dos Santos, que recentemente venceu a Maratona de Nova York, ele acabou ficando fraco. Londres foi feita praticamente na mesma semana. Já estão aí na Rivoli. E a gente atinge o quilômetro de número 5. É um compacto, né, do que de melhor aconteceu nessa prova. Veja aí já os primeiros competidores abrindo em relação aos demais. O Ghachal Melez e Daniel Rono. O Chamy, Mubarak Chamy. Praça das Nações. Aí a Praça da Bastilha, ligada, logicamente, que à história da França, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. E a Revolução Francesa dos cafés. Veja aí a massa humana, né? As pessoas inscritas, quase 30 mil participantes. Foram 36 mil inscritos, mais 30 mil aproximadamente. Opa, o prefeito quase tomou um susto ali com o tiro de largada. E já vamos para o início na Champs-Élysées. Ao fundo, você tem o Arco do Triunfo, né? Monumental Arco do Triunfo. Aí na Place d'Étoile, na Champs-Élysées, a largada dessa corrida que é simplesmente a mais charmosa do mundo. E vamos aí para essa prova que promete muito, que você vai acompanhar junto com a gente. Tudo bem, Cristian? Tudo ótimo, tudo bem, Kaká. Que bela imagem, não? A imagem de estudo, né? Algo realmente impressionante, como é bonita Paris. Olá,
lá para você que estava esperando aí, hora da 31ª edição da Maratona de Paris, a mais charmosa maratona do mundo desde 1976. Paris Cidade Luz, iluminada, Paris do iluminismo, do renascentismo, vai acolhendo aí os competidores numa manhã de domingo com calor, temos quase 28 graus de temperatura e o pelotão de elite vai se posicionando para a largada que começa daqui a pouquinho e que você vai acompanhar junto com a gente aqui no canal de Todos os Esportes. Paris, as primeiras universidades, capital cultural do planeta, da Belle Époque. Quem já esteve lá sabe mais do que... E aí os competidores já atingindo o primeiro quilômetro, chegando na Place de la Concorde, onde você tem esse monumento feito pelo Luís XV, né? E aí já esteve a guilhotina onde foi decapitada Maria Antonieta no século XVIII. Olha os competidores, eles têm que fazer aquele cotovelo exatamente na Place de la Concorde e depois eles pegam ali o contrafluxo para entrarem na Rua de Rivoli. Vem aí o bloco inicial. Pena que a gente não tem competidores de ponta, né? Poltergar, por exemplo, e outros grandes competidores que estariam correndo essa prova, porque a maratona de